Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou nesta noite de domingo, dia 26 de outubro de 2025, a 30ª rodada. E aí eu já venho logo aqui que a galera vai falar: pô, Magalhães, tu quase não fez vídeo nessa rodada. Sim, sim, eu tive um compromisso, né? Acabei fazendo dois vídeos pequenininhos, né, daqueles vídeos de 3 minutos, infelizmente, sobre a derrota, né, de dois nordestinos, né? Falei sobre isso, sobre a derrota do Vitória e a do Ceará, né? Mas infelizmente não consegui mais, porque eu tive os compromissos. Então, no sábado, né, depois desses jogos, aí, como no domingo, tá? Não consegui fazer, eu tive um compromisso, tive que sair hoje, né? Que eu tô gravando domingo à noite, também não tive como vir, né? Aí fui dar uma olhada mais ou menos no que aconteceu na rodada, e aí, infelizmente, o que me chamou a atenção negativamente, e aí não é implicância, não é implicância. Muita gente vai falar, fala isso, é choradeira, mas não é. Mais uma vez, lógico, a arbitragem erra com todo mundo, cara. Eu não sei se teve outros erros. Acredito que nos outros jogos tenha tido erros. Teve uma situação, agora não me vem, eu não sei se foi no jogo do Vitória ou no jogo do Ceará, né? Que teve o lance se a bola entrou ou não entrou, né? Teve aquele lance ali, se a bola entrou ou não entrou. Eu até falei, agora eu tô lembrando, eu até falei que pelo ângulo, pela imagem que eu vi, a bola não tinha entrado toda, né? Então eu não sei se nos outros jogos teve alguma situação daquelas de você falar, porra, não é possível que isso foi erro do árbitro. Porra, mas no jogo, infelizmente, do Palmeiras com o Cruzeiro, que era o jogo mais esperado, semana passada o jogo mais esperado era Palmeiras e Flamengo. Essa semana foi Palmeiras e Cruzeiro. Era o jogo mais esperado, principalmente pelo resultado negativo do Flamengo, que o Flamengo perdeu para o Fortaleza, já está tendo uma repercussão muito grande. Já tem aí canais do Flamengo já falando que tem jogador ou jogadores do Flamengo na noitada, tomando uma cachaçada, e aí cada um tem um ponto de vista, né? Escutei até que apareceu para mim o paparazzo rubro-negro falando isso, que não ia citar nomes, aí só falou, tem jogadores tomando chimarrão e outros tornando na cachaça. Bom, eu particularmente não sei quem é, mas aí pesquisaram lá, já citaram pelo menos um nome, né? Bom, isso já é um complicador. Se isso é anos atrás, se isso é há anos atrás, eu ia falar para a galera do Flamengo o seguinte, irmão, relaxa, o Flamengo vai ser campeão. Relaxa, vai ser campeão. Se já tá no pagode, na cachaça, já sabe que vai ser campeão. Mas hoje com a nutelagem, né? Com a lacração, com o politicamente correto, as coisas mudaram, né? Então a gente vai fazer aqui o resumo da rodada e, infelizmente, vou repetir, não é implicância, é porque eu não vi as rodadas. E o que me apareceu foi esse lance do Gustavo Gomes no jogo Palmeiras e Cruzeiro. O Cruzeiro teve o zagueiro Fabrício Bruno, que está vivendo uma fasezinha daquela nuvem negra, né? O Fabrício Bruno tem que calar a boca, falar menos do que ele fala muito, fala demais e jogar bola. Ele não é craque, mas é um grande jogador. Mas tem que calar a boca, só jogar bola. Só jogando bola. Aí eu vou ter que usar a palavra do Romário, a frase do Romário.
Fabrício Bruno calado é um poeta, então fica quieto, não tenta rebater, trabalha. E o Palmeiras, no início do primeiro tempo, teve essa situação. Então vamos lá para falar sobre os resultados, falar sobre essa situação do Palmeiras e a classificação. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que todo lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo que você está assistindo. Então, assim que você curtir, vai abrir uma aba escrita compartilhar, você vai lá e clica. Então, vamos lá, galera. Vamos aqui de cara. Deixa eu pegar aqui. Rapaz, eu nem abri aqui para me ver o resultado. Rapaz, é impressionante, rapaz. É impressionante. Vamos lá. Vamos ver aqui o resultado. Como todos sabem, teve jogo sábado e domingo, né? Domingo, 4 jogos e sábado, 6 jogos, né? Bom, ou seja, a maioria dos jogos foi sábado. Só consegui falar sobre o jogo do Vitória e do Ceará. O restante eu não consegui falar. Então vamos lá, cara. Bom, Vitória 0, Corinthians 1. Cara, o Vitória e o Corinthians, na minha opinião, não fazem futebol muito diferente, tá? O time do Corinthians tem jogadores com um pouco mais de qualidade. Mas eu particularmente achei que o Vitória poderia pelo menos ter empatado, né? O Corinthians ficou com o jogador a menos no finalzinho. Cara, eu não vou dizer que é um placar assim, foi zebra. Porra, não é zebra o Corinthians ganhar do Vitória fora de casa. Mas hoje, pelo futebol que o Corinthians está jogando, pode considerar. Também não. Não considero. Por quê? Acho que o futebol é muito parecido. Então, se o Vitória vencesse ou o Corinthians vencesse, é a mesma coisa se fosse o jogo em São Paulo. Hoje, se o jogo fosse em São Paulo e o Vitória vencesse o Corinthians, não seria zebra. Tá? Então, cara, é um placar, na minha opinião, ali a vitória do Corinthians, um placar que está dentro de uma normalidade. Óbvio. Pelo que aconteceu no jogo, eu não sei se o Vitória merecia ter perdido. Tá? Mas o Si não joga. Atlético Mineiro 1, Ceará 0. Outro jogo que, se desse empate, também não seria nada normal. Se o Ceará tivesse vencido, também não seria nada normal. Por quê? O Atlético Mineiro não está jogando porra nenhuma. Os dois estão muito parelhos ali. Não tem muita diferença. O Atlético Mineiro tem muito mais nome do que futebol. O Ceará tá com problema de fazer gol, de criação, tá. Então, cara, o Atlético Mineiro ganhar em casa do Ceará é um placar, uma situação normal. Então, eu não fico surpreso com essa situação. Fluminense 1, Internacional 0. Também nada normal. Se já os que eu estou falando, eu não sei se teve problema de arbitragem, cara, tá? Não sei. Fluminense 1, Internacional 0. Hoje, o Internacional é um time que, cara, eu não sei nem se o Internacional contra o Sport é favorito. Não, aí ele vai falar que eu tô sacaneando, porque o Sport é o último colocado, coisa e tal. Mas, cara, o futebol que o Internacional tá jogando é pior do que o do Atlético Mineiro. E, eu vou ser sincero, Fortaleza tá na zona de rebaixamento, Juventude.
Mas esses times não estão jogando um futebol tão pior do que o Internacional, não, irmão. Então a vitória do Fluminense 1-0 em casa, em cima do Internacional, mesmo que os dois estivessem voando, o Fluminense ganhar do Internacional em casa também é outro placar. É normal, né? Não pode dizer, pô, não pode. Então, Fluminense 1, Internacional 0, também normal. Esporte 1, Mirassol 2. Hoje é normal o Mirassol ganhar. Eu vou ser bem sincero, de quase todo mundo fora de casa. Eu vou te dizer, pelos resultados que aconteceram, eu sinceramente eu não sei se o Mirassol não está brigando pelo título. O Flamengo perdeu. Palmeiras e o Cruzeiro empataram. E o Mirassol ganhou de novo. Eu não sei como é que está a classificação. Mas, cara, estamos faltando aí 8 rodadas para um, 9 para outros. Do jeito que a coisa está indo, a gente pode chegar, sei lá, no final do campeonato, o Mirassol brigando pelo título. Não é nada anormal. Quer dizer, vai ser anormal porque o Mirassol é o primeiro ano na Série A, um time novo. Mas diante do que está acontecendo no campeonato, irmão, o Mirassol já é hoje o maior destaque do Campeonato Brasileiro de 2025. Quando você falar de Campeonato Brasileiro de 2025, você vai até falar do campeão, mas tu vai ter que falar do Mirassol. Não tem jeito, irmão. Foi igual alguns anos atrás com o São Caetano. Você até falava do campeão, mas tinha que falar do São Caetano. Tu até falou do campeão, mas você tinha que falar do Fortaleza. Esse ano é o Mirassol, irmão. Quando lembrar de 2025, tu vai falar do Mirassol. E eu vou ser bem sincero. Acho que o título não vai ficar muito diferente do que tá, né? Dessa disputa aí, né? Se o Mirassol ganhar, cara, o título do Mirassol, Campeonato Brasileiro no primeiro ano, irmão, vai ter que ir pro Guinness. Vai ter que ir pro Guinness. Eu não me lembro aqui no Brasil de ter acontecido isso. Não, acho que aconteceu com o Corinthians, se não estiver enganado. Mas o Corinthians tem torcida. O Corinthians tem. Se aconteceu isso com o Corinthians, tem torcida, tem história. Porra! O Mirassol é um time. Primeiro ano. Eu, sinceramente, eu não sei, não tenho ideia, mas vai ter que ir pro Guinness. Então o Mirassol ganhar do esporte, normal. Fortaleza 1, Flamengo 0. Também não vi o jogo, não sei se teve problema, se não teve. O que eu vi é muita reclamação de torcida, nem as entrevistas dos jogadores eu vi. Falaram que os jogadores, foi que eu escutei também, não sei, aí também pode ser chororô porque perdeu, né? Os jogadores estão muito focados na partida contra o Racing. Isso pode até ter acontecido, mas não está brigando pelo Campeonato Brasileiro. Mas aí, como eu não vi o jogo, tá? Eu não vou falar. Fortaleza 1, Flamengo 0. Hoje, diante do que está acontecendo, mesmo em casa, o Fortaleza ganhar do Flamengo, hoje não é mais uma coisa normal do que foi ano passado, ano retrasado. Diante do que está acontecendo, o Fortaleza ter vencido o Flamengo é de chamar atenção. É de chamar atenção. Então, dos 5 jogos até agora, o que está me chamando a atenção é essa vitória do Fortaleza em cima do Flamengo. Diante de tudo que está acontecendo com Fortaleza. Então, o Fortaleza vence o Flamengo de 1-0 em casa. Agora, essa situação do Flamengo não é novidade. Estou falando de quê? Já aconteceu em outros campeonatos brasileiros. Quando o Flamengo chega na fase aguda da Libertadores, acontecem resultados.
Em 2019 aconteceu, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, aconteceu. O Flamengo perder. Está entre um jogo e outro, o Flamengo perder. Isso não é anormal no Flamengo, tá? Mas foi um grande resultado para o Fortaleza e para o Flamengo. Diante do que aconteceu com Palmeiras e Cruzeiro, se o Flamengo empata, né? O Flamengo estaria ali em pé de igualdade com o Palmeiras. Se tivesse vencido, era o líder isolado. Mas, é, apesar de tudo, o Flamengo deu sorte. Vamos ser sinceros, o Flamengo deu sorte. Perdeu, mas deu sorte. Mais uma grande vitória do Fortaleza e é a que me chama mais atenção até agora. São Paulo 2, Bahia 0. Olha, o Bahia vinha numa crescente, o São Paulo num momento muito ruim, muito ruim. O São Paulo parece que estava fazendo hora extra. Então, essa vitória do São Paulo em casa, confronto de tricolores, também me chama atenção, esse 2-0. Não sei como é que foi o jogo. Não sei como é que foi o jogo. Mas o resultado de 2-0 do São Paulo em cima do Bahia hoje me chama atenção. É só você pegar a posição do Bahia e pegar a posição do São Paulo. Tá? É. Então, cara, um grande resultado do São Paulo. Mas, na atual conjuntura, a vitória do Fortaleza sobre o Flamengo em casa, para mim, é mais impactante do que a do São Paulo em cima do Bahia. Tá? Mas também, lógico, São Paulo vencer em casa é surpresa? Não, não é surpresa. Mas você pegar os momentos, o momento do São Paulo era muito ruim. E o Bahia vem ali no momento mais estável do que o do São Paulo. Mas grande vitória do São Paulo. Grêmio 3, Juventude 1, na minha opinião, normal, né? O Grêmio teve uma derrapada muito grande no jogo contra o Bahia, que tomou uma sacolada, mas o Grêmio vinha, pelo menos nos jogos que eu vi antes do jogo contra o Bahia, o Grêmio vinha jogando bem. Eu até falei, olha, o Bahia vai ter problema com o Grêmio, que o Grêmio fez um grande jogo, não me lembro contra quem foi, cara, mas fez um grande jogo. E aí contra o Bahia foi aquele balde de água fina. Então o Grêmio ganhou do Juventude em casa, normal. Botafogo 2, Santos 2. Cara, o Botafogo querendo chegar mais próximo do G6 ali, permanecer no G6, querendo chegar mais próximo do G6, não, permanecer no G6, querendo chegar no G4 para tentar uma Libertadores direto, mas o Botafogo, hoje o Botafogo é o retrato do seu ano. Aí muita gente já reclamando do técnico de novo, que escalou errado, que isso, que aquilo outro. E eu vejo aqui, cara, um grande resultado do Santos fora de casa contra o Botafogo. Grande resultado. Um grande resultado. Eu coloco esse empate do Santos 2-2 com o Botafogo aqui no Rio, mais ou menos no mesmo pé de igualdade da vitória do Fortaleza em cima do Flamengo. Tá? Eu não vi o jogo, não sei se teve erro, se não teve, mas um resultadaço pro Santos fora de casa. E ainda mais, o Santos está brigando ali contra o rebaixamento, ainda mais que o Vitória perdeu, o Juventude perdeu. Então esse um pontinho do Santos, porra, super precioso. Tivemos a vitória do Vasco, né, fora de casa em cima do Bragantino. E aí já tá saindo Vasco, o melhor time do Brasil. Porra, calma, Vascaíno, pelo amor de Deus. Calma, Vascaíno. Vocês já viraram tanto meme, tanto meme. Menos, cara. Mas a gente está fazendo a melhor campanha do segundo turno. Porra, legal. Mas o melhor time do Brasil? Ah, porra. Pô, cada cachorro que lamba a sua, né, irmão? Mas foi uma vitória impactante do Vasco em cima do Bragantino. Ganhar do Bragantino lá de 3-0 não é fácil. Então foi um resultadaço do Vasco em cima do Bragantino. Cara, eu tô botando aqui o Fortaleza 1 em cima do Flamengo, Botafogo e Santos 2-2. Mas, cara, essa vitória do Vasco, fora de cara em cima do Bragantino, cara, eu acho que, na minha opinião, é o destaque da rodada.
Essa vitória do Vasco de 3-0 em cima do Bragantino lá. Para mim é o destaque da rodada. E o último jogo foi Palmeiras 0, Cruzeiro 0. Na minha opinião, era um placar bem plausível, né? Diante do que aconteceu com o Palmeiras no meio de semana, né? Que aí tomou uma sapecada lá na altitude. Já tinha tomado uma sapecada do Flamengo, né? Antes. Falta de confiança. Podendo empatar, que continuaria líder, e agora com um ponto a mais. Então, esse empate, na minha opinião, era um resultado normal. Então, cara, o resultado em si não me chama atenção. Agora, irmão, a entrada do Gustavo Gomes no início do primeiro tempo, no jogador do Cruzeiro, onde o VAR chama, pô, na boa, desculpa, mas eu não consigo acreditar que é erro do juiz. Não, Magalhães, não é erro do juiz, é erro de quem? Para mim isso não é erro. Desculpa. Não tem como isso aí ser erro, irmão. Não dá para isso aí ser erro. Ah, tem alguma coisa a ver com casa de aposta? Meu irmão, eu não posso falar nada porque eu não sei. Agora é muito difícil para mim ver um lance desse e a gente vê outros lances exatamente iguais, aonde o juiz volta atrás e dá o cartão vermelho, e esse ato não ter dado o cartão no início do jogo para o Gustavo Gomes. Não dá para mim fazer a leitura de que foi erro. Erro de avaliação. Pô, não tem como ser erro de avaliação, irmão. Ele passa a bola por cima do pé e vai na canela. Ah, e não é a primeira vez. Teve um lance exatamente igual a esse. Se eu não tiver enganado, no Flamengo e Palmeiras com o Andrés Pereira. O Andrés Pereira foi quando? Flamengo? Agora eu não sei, desculpa, não sei se foi no jogo do Palmeiras e Flamengo. O Andrés Pereira joga a bola por cima, joga o pé por cima e deixa. Eu até falei aqui, quem jogou bola, mesmo que fosse amador, sabe que quando tu joga o pé por cima da bola só para o pé rolar e deixa o pé, é para machucar, é de propósito. Eu falei isso aqui. O lance do Andrés Pereira ele também não foi expulso. Esse lance foi igual. Porra, mas justamente com o Palmeiras, que não é expulso, com todos os outros times são expulsos, e estava no início do primeiro tempo, então, irmão, não estou acusando, mas eu não consigo acreditar que isso seja erro. Desculpa, não consigo acreditar que isso seja erro de arbitragem. Desculpa, não dá, não dá. E depois do jogo teve aí o Fabrício Bruno ainda expulso, mas mesmo assim o Palmeiras não conseguiu fazer o gol para conseguir a vitória, mas para mim um placar dentro da normalidade. Então, diante dos resultados, tivemos aí o Fortaleza ganhando do Flamengo, um grande resultado, o Santos conseguindo empatar fora de casa com o Botafogo, mas para mim o resultado que mais me chamou a atenção foi a vitória do Vasco de 3-0 em cima do Bragantino, lá em Bragança Paulista. Com isso, a classificação do campeonato fica a seguinte, né? Palmeiras, 62 pontos, líder isolado, tá? Com 29 jogos, ou seja, tem um jogo a menos. O Flamengo é o segundo colocado com 61. O Flamengo perdeu o jogo, mas mesmo assim, pouco muda, né? Porque o Flamengo estava com o mesmo número de pontos do Palmeiras, 61, né? Mas o Palmeiras tinha uma vitória a mais, ou seja, o Flamengo era o segundo. O Flamengo teria que passar o Palmeiras na pontuação. Porque se os dois ganhassem tudo até o final, o Palmeiras ia ser campeão porque ia ter uma vitória a mais. Então o Flamengo não mudou absolutamente nada. O Flamengo não mudou absolutamente nada.
Flamengo continua com uma vitória a menos que o Palmeiras. Ou seja, o Flamengo perdeu, mas a rodada foi perfeita. Quer dizer, quase que perfeita, né? Teria sido perfeito se o Flamengo tivesse vencido. Então o Flamengo, apesar da derrota, irmão, continua a mesma coisa. Então o Palmeiras é o primeiro com 62, o Flamengo é o segundo com 61, o Cruzeiro é o terceiro com 57, só que com 30 jogos. E o Mirassol chega aos 55 pontos na quarta colocação. O Mirassol está a 7 pontos do Palmeiras. O Palmeiras tem 29 jogos e o Mirassol tem 30. Mas, irmão, 7 pontos, faltando 8 rodadas, na minha opinião, o Mirassol entra na briga pelo título. Minha opinião. Hoje a briga pelo título é entre Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol. O Mirassol sai da 30ª rodada, vai entrar na 31ª rodada, o Mirassol brigando pelo título. São 2 vitórias e um empate, irmão. Pode acontecer de tudo. Então, hoje, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol brigam pelo título. O Bahia é o 5º colocado com 49 e o Botafogo é o 6º colocado com 47. Dos 6 primeiros, Palmeiras e Flamengo têm um jogo a menos. Tá? O jogo do Flamengo é menos complicado. O Palmeiras pega o Santos e o Flamengo pega o Sport. Não sei nem quando vai ser esse jogo. Na 7ª colocação temos o Fluminense com 44. Na 8ª colocação temos o Vasco com 42. Na 9ª colocação temos o São Paulo com 41. Na 10ª colocação temos o Corinthians com 39. Na 11ª o Grêmio com 39. Na 12ª o Bragantino com 36. Na 13ª o Atlético Mineiro com 36. Na 14ª, o Ceará com 35, na 15ª, o Internacional com 35, na 16ª, o Santos com 32. E na zona de rebaixamento, o Vitória com 31, o Fortaleza com 27, o Juventude com 26 e o Sport com 20. Bom, briga por Libertadores. Bom, na minha opinião, briga por Libertadores é para pré-Libertadores hoje, até G6. Ou seja, então tem 2 vagas. Porque 4 vagas já estão preenchidas. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol. Direto. Na minha opinião, tem 2 vagas para pré-Libertadores. Lógico, pode virar G7 ou G8. Mas contando com G6. Então, temos, brigando pelas 2 vagas da pré-Libertadores, Bahia, Botafogo, Fluminense, Vasco da Gama, Vasco da Gama e São Paulo. Então, Bahia, Botafogo, Fluminense, Vasco da Gama e São Paulo, esses 5 times hoje brigam por 2 vagas na pré-Libertadores. Contra o rebaixamento. Bom, a linha de corte, foram feitos alguns cálculos, a linha de corte de rebaixamento caiu de 45 para 43 pontos. Caiu de 45 para 43. Então, faltando 8 jogos. Se a linha de corte é 43, apesar do Vasco não ter atingido 43, está com 42, o Vasco já está fora desse perigo de rebaixamento. Levando-se em consideração que a linha de corte é para 43, faltando 8 jogos, faltando 24 pontos, o São Paulo falta 2 para chegar aos 43. Então o São Paulo também está fora. O Corinthians está com 39 pontos. Para chegar a 43 falta 4. Então, cara, para mim o Corinthians também está fora dessa luta contra o rebaixamento. Mesma coisa o Grêmio, que está com 39 pontos. O Bragantino tem 36 pontos. Falta 7. O Atlético Mineiro tem 36 pontos, também falta 7, mas o Atlético Mineiro tem um jogo a menos. O Ceará tem 35, mas tem um jogo a menos. O Internacional tem 35, com 30 jogos. O Santos tem 32, com um jogo a menos. Então, hoje, na minha opinião,
a briga contra o rebaixamento hoje, com essa linha de corte de 43 pontos, eu coloco hoje do Bragantino para baixo, mas com um ponto de interrogação ali em relação ao Atlético Mineiro e ao Ceará. Por quê? Atlético Mineiro e Ceará têm um jogo a menos. Tá? Atlético Mineiro e Ceará têm jogos a menos. Se ganharem, um vai a 38 e o outro vai a 39. E aí eu tiro dessa briga contra o rebaixamento, que aí vai ficar faltando 8 jogos. Tá? Mas hoje, a briga contra o rebaixamento, para mim, Bragantino, Atlético Mineiro, Ceará, Internacional, Santos, Vitória, Fortaleza e Juventude. Por que o esporte não? Porque o esporte já está rebaixado. O esporte tem que ganhar todos os jogos até o final. Esquece. Tá? Então, cara, Vitória perdeu, mas o Santos só empatou. Então, no mesmo caso do Flamengo lá em cima, continua a mesma coisa para o Vitória. Se o Santos perder a próxima e o Vitória ganhar, o Vitória sai da zona de rebaixamento. Quem se deu bem também foi o Fortaleza, né? Que diminuiu a vantagem ali para o Santos, né? Agora é de 5 pontos. Também teve a Internacional perdendo, o Ceará perdendo. Isso ajuda, mas o Fortaleza ainda está. Hoje está 5 pontos, com um jogo a menos. Quem sabe, colocando esse jogo a menos em dia, vai ali a 30 pontos, já ficar um pontinho atrás do Vitória, mas o problema não é o Vitória, o problema é quem está na frente, que é o Santos. Mas o Santos também tem um jogo a menos que é contra o Palmeiras. Mas tudo pode acontecer. Então, cara, tá aí a minha análise, a minha reflexão. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.